vocês? Aqui quem fala é Caio Torreão. Vamos à análise pós-jogo de Paysandu 0 e Sport 1, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2024. Jogo que aconteceu na noite de segunda no estádio da Curuzu, em Belém, no Pará. Vamos analisar individualmente cada jogador do esporte. Agora, Kaique França fez mais um jogo seguro, com boas intervenções, principalmente em saídas do gol. E apesar dos sustos oferecidos pela equipe paraense, foi pouco exigido na partida. Enfim, partida boa do goleiro rubro-negro. Igor Cariús, depois Alisson Cassiano. Igor Cariús fez uma ótima partida defensivamente, ajudando demais a fechar o corredor direito e não deixando espaços para quem estivesse no raio de ação ofensivo da equipe paraense. E foi muito feliz, pois é ele que inicia e termina a jogada que origina o gol da vitória rubro-negra em Belém. Enfim, partida decisiva de Igor Cariús, que foi substituído aos 40 minutos da segunda etapa por Alisson Cassiano, que entrou, fez o básico e no último lance da partida protagonizou um ato heróico, evitando o que seria o gol de empate do Paysandu. Rafael Thierry e Chico, num contexto geral, fizeram uma grande partida. Sofreram demais para conter os avanços ofensivos do Paysandu, principalmente no jogo aéreo. No começo da partida tiveram trabalho para parar o centroavante Nicolas, mas depois conseguiram se estabilizar e engoliram o sistema ofensivo do Papo da Curuzu. E no final da partida ganharam o reforço de mais 2 zagueiros que acabaram contribuindo e dando sustentação ao placar final da partida. Felipinho depois Dalbert. Felipinho, muito mal, tanto no aspecto defensivo, deixando uma verdadeira avenida e com vários rombos no lado esquerdo defensivo do esporte, e no aspecto ofensivo foi uma verdadeira negação, errando domínios bobos de bola, errando passes e cruzamentos. De tão mal, foi substituído no intervalo de forma merecida por Dalbert, que conseguiu ajustar a marcação pelo lado esquerdo, com isso dando uma maior liberdade para o Wellington Silva e sendo muito importante para o Sport segurar o placar na reta final da partida. Enfim, partida segura de Dalbert. Felipe fez um jogo muito bom no aspecto defensivo, dando botes precisos e evitando alguns lances perigosos por parte do Paysandu. Porém, no primeiro tempo, o Sport teve muitas dificuldades na transição defesa-ataque e os 3 volantes pareciam estar um pouco sem função quando o Sport tinha a posse de bola. Mas com as substituições foi ajustado e com isso melhorou, sendo fundamental, fazendo a pré-assistência que originou o gol da vitória rubro-negra em Belém. Julian Fernandes, assim como falei de Felipe, parecia estar perdido no primeiro tempo. Tomou um cartão amarelo muito cedo na partida, jogou um pouco mais à frente do que está acostumado e até por isso ficou um pouco sem função em campo. Na segunda etapa, as substituições ajustaram
o posicionamento do volante argentino. Com isso, ele deu uma maior sustentação defensiva no meio-campo e ajudou muito na recuperação de algumas bolas no rebote da defesa rubro-negra. Enfim, partida razoável do volante argentino. Pedro Martins, depois Christian Barletta. Pedro Martins foi a surpresa adotada pelo técnico português Pepa, mas acabou se transformando numa surpresa negativa, pois jogou muito mal, errando tudo que tentou, seja passes, lançamentos, finalizações, e o pior de tudo é que não ajudou em absolutamente nada na marcação, sendo o pior em campo na partida de segunda. De tão mal, foi substituído no intervalo pelo ponteiro Christian Barletta, que melhorou a dinâmica de jogo pelo lado direito, dando uma maior profundidade na frente e ajustando taticamente a equipe rubro-negra. Enfim, partida boa de Christian Barletta. Lucas Lima, depois Luciano Castan. Lucas Lima batalhou demais o jogo inteiro, tentou ser participativo, ajudou muito na recomposição defensiva, porém tecnicamente estava bem abaixo do que pode produzir. Com os ajustes táticos feitos no intervalo, melhorou um pouco a dinâmica, mas faltou produção ofensiva na partida de segunda. Foi substituído aos 40 minutos da segunda etapa pelo zagueiro Luciano Castan, que entrou para formar o quarteto de zagueiros na reta final de partida e pelo pouco tempo que esteve em campo fica sem análise. Zé Roberto, depois Dieguinho. Zé Roberto fez uma partida onde tentou ser participativo, batalhou muito entre os zagueiros, em muitos momentos saiu da área para buscar jogo, e numa dessas saídas aconteceu uma assistência maravilhosa que originou o gol da importantíssima vitória rubro-negra na noite de segunda em Belém. Enfim, partida batalhadora do centroavante Leonino, que foi substituído aos 32 minutos da segunda etapa pelo prata da casa Dieguinho, que foi prejudicado pelo momento que entrou na partida e não conseguiu nem sequer marcar a transição defesa-ataque do adversário e muito menos segurar a bola na frente. Enfim, partida fraca de Dieguinho. O Wellington Silva ajudou demais a frear um pouco as investidas do Paysandu. Ficou muito mais preocupado em marcar, até pela ineficiência do jogo de Filipinho. E assim como todo o time, atacou muito pouco no primeiro tempo. Com a saída de Filipinho no intervalo, o Sport melhorou e, consequentemente, o jogo de Wellington Silva fluiu um pouco melhor. Criou alguns lances perigosos pelo corredor esquerdo. Depois do gol, voltou a ajudar demais na recomposição defensiva, sendo muito útil para fechar o corredor esquerdo. Enfim, partida boa de Wellington Silva. O Paysandu demonstrou o porquê está brigando apenas para permanecer no Campeonato Brasileiro Série B 2024. É um time muito frágil ofensivamente, que faz muita pressão à base de ligação direta defesa-ataque e cruzamentos para dentro da área. E defensivamente tem seus problemas para parar um time com maior qualidade técnica. No primeiro tempo, o Paysandu tomou
conta das ações na partida, mas com muitas dificuldades de agredir o adversário no último terço de campo. Ainda assim, conseguiu levar algum perigo ao gol do Sport, que por sua vez resumiu a se defender e nesse aspecto foi bem. Porém, ofensivamente inexistiu na noite de segunda em Belém, terminando assim um primeiro tempo de pouquíssimo futebol e de baixíssima qualidade técnica apresentada pelas duas equipes no estádio da Cruzul. No segundo tempo, o Sport veio com mudanças que de certa forma fizeram com que a equipe rubro-negra ficasse um pouco mais equilibrada, com isso transformando o Sport um pouco mais agressivo com a bola nos pés, fazendo com que a qualidade técnica de alguns atletas sobressaísse. E foi nessa qualidade que o Sport conseguiu achar a brecha para vencer a partida. Numa rara troca de passes, Igor Cariús acha Felipe, que passa para Zé Roberto, que acha de maneira magistral a infiltração de Igor Cariús, que recebe na direita e finaliza de esquerda, fazendo o Sport 1-0. Daí em diante, o Paysandu foi para cima e começou a empilhar bola para consagrar zagueiro. E tanto Rafael Thierry como Chico estavam muito seguros nesse momento da partida. Na reta final, o Sport estacionou um ônibus na frente do gol para, enfim, quebrar um tabu de 18 anos sem vencer o Papão em solo paraense e de quebra permanecer mais uma rodada no G4 da Segundona Nacional. E vamos às notas. Notas do Paysandu. Nota 3. Um time que sobrevive à base de ligação direta e cruzamentos para dentro da área está onde está por merecimento, pois até acho que o Papão tem atletas capazes de jogar melhor. Porém, o gramado do estádio da Cruzul prejudica não só a equipe adversária, como também a própria equipe bicolor. E aí me vem uma pergunta: por onde anda o estádio Mangueirão, que, além de ser um estádio de maior porte, tem um gramado que beneficia o jogo de atletas como os meias atacantes Robinho, Casares e Ione Gonzalez. Enfim, partida fraquíssima do Papão da Cruzul. Notas do Sport. Nota 7. Fico com uma frase do técnico português Pepa na coletiva pós-jogo, quando ele diz que soubemos sofrer e faltava um pouco disso em jogos do Sport durante o campeonato. Às vezes, ganhar basta para conseguir o grande objetivo do clube na temporada 2024. O Sport de Pepa não teve pudor algum de jogar feio. Correu risco? Sim, mas quem não arrisca, não petisca. E o Leão da Ilha mostrou que está vivíssimo no sonho de retornar à elite do futebol brasileiro após 3 anos. Enfim, partida resiliente do Sport. Notas da arbitragem. Nota 7. A arbitragem comandada pelo mineiro André Luiz Schettino Policarpo Bento foi boa. Num jogo muito truncado, ele tentou fazer o jogo fluir, aplicou as faltas e punições aos jogadores de maneira correta, esteve sempre muito próximo ao lance e não se envolveu em polêmica na partida de segunda no estádio da Cruzul
em Belém aplicou ao todo 10 cartões amarelos, sendo 5 para cada lado. Público e renda. Público, 8.118 torcedores. Renda de 185.970 reais. Deixem o like, comentem, compartilhem, inscrevam-se e acionem o sininho das notificações para receberem o conteúdo do canal. Por favor, me ajude. E para quem puder ajudar ainda mais o canal, já está aparecendo o QR Code e a chave Pix na tela. Agradeço desde já. Fiquem agora com a classificação final da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2024. Um grande abraço, fiquem com Deus e pelo esporte. Tudo!